Classificação rústica, é isso mesmo. O Santos está classificado na Copa do Brasil com gol de quem? Do Rony Rústico. Vamos pra cima, o que importa é aqui, ó. O que importa é que o meu peixão, o nosso peixão está classificado na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Vamos falar de Santos. Vamos, Santos! Fala, nação santista, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Isso mesmo, almoça. Hoje é dia de comemorar, tá tudo certo. O Peixão ganhou, o Peixão se classificou, que é o que a gente queria. O Peixão tá na próxima fase da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O Santos se classifica na Copa do Brasil, vencendo o Remo fora de casa por 1-0. E vamos falar um pouco de campo, vamos falar um pouco de bola. É dia de comemorar. Espero que você esteja muito bem aí, satisfeito. É o seguinte, o time não jogou bem, eu não gostei da escalação do treinador. Não sei vocês, mas eu já me cansei do técnico Cuca, né? Tem um detalhe aí que ninguém que tá passando despercebido, né? O detalhe é que o Cuca já tinha falado, já tinha afirmado que os jogadores só sabem da escalação 2 horas antes, né? Só que ele confessou que um dia antes ele já tinha decidido que o Neymar não jogaria. E aí, curiosamente, a imprensa toda soube, né? E aí já aconteceu essas coisas de vazarem coisa dentro do vestiário e a gente não saber quem é. O X9 ou é o Cuca ou é alguém de dentro da comissão do treinador. Por quê? Simplesmente porque nem os jogadores sabiam. E aí a imprensa já sabia, né? A imprensa já cravava. Então, ou seja, com informação exclusiva de dentro da comissão. Então tem alguém ganhando muito dinheiro, é óbvio, para repassar essas informações para a imprensa. Eu não fui a favor da contratação do técnico Cuca, né? Não acredito que ele esteja fazendo um péssimo trabalho, mas ele não vem fazendo um bom trabalho. Pelo contrário, ele tem errado todas as vezes, todos os jogos ele erra, na minha opinião. Todos os jogos ele erra, seja na escalação ou seja na substituição no segundo tempo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês qual seria a minha escalação depois de entender que o Neymar estava 100%, ele poderia sim jogar. Foi escolha da comissão que o Neymar jogasse, ficasse no banco. Mas antes, vamos falar do jogo. Ele colocou um time que tecnicamente seria mais defensivo, é um time que seria mais resguardado, um time que teria menos a bola, né? Só que por ele ter colocado 3 volantes, ou seja, ele colocou um volante a mais, deixando o bom tempo, sendo ali o camisa 10, vamos dizer assim, né? Era para ser um time mais precavido, um time que não leve contra-ataque, um time que tenha mais solidez defensiva. Aí é que tá. É o que eu falo. Quando você mexe para trás, o time na verdade fica mais exposto ainda. Foi o que aconteceu, né? A gente viu que o primeiro lance de perigo foi do adversário. E foi um lance onde o nosso goleiro Brazão salvou a gente de novo. E, lamentavelmente, os volantes que eram para ser volantes defensivos não chegaram no rebote. Quem chegou no rebote, você pode observar, foi o Gabriel Menino. E os volantes, né, que ele colocou, o Schmidt e tal, não chegou para recompor essa bola. Então, e aí você já vê que ele errou em colocar essa escalação. Outra coisa também, você pode me falar, o Cabaleiro jogou bem, no primeiro jogo sofreu pênalti e nesse jogo ele cavou, né, a expulsão do adversário. Cara, você pode pensar o que for, mas a minha opinião, ela não vai mudar sobre o Cabaleiro. Ele é ruim, ele não pode ser titular desse time, ele não cria nada, ele é um cara que só corre, né? E aí você pode me falar, pô, mas esse time, ninguém tem essa questão de velocidade. Tudo bem, mas ele não é bom, cara. Ele teve oportunidades de poder fazer o gol, chutou fraco, né? Acertou sim um bom passe pro bom tempo. E aí é que tá. Vamos aqui. Antes disso eu queria falar um pouco sobre, cara, na minha opinião, os setoristas santistas, eles
Porque aí eu vou falar, eu acredito muito que eles fazem mal para a torcida. Por quê? Porque eles não são torcedores. Antes de ser torcedores, eles são jornalistas. Então, antes de ser santistas, eles são jornalistas. E aí eu vejo que para ser jornalista, o cara precisa ser tão imparcial, mas tão imparcial, que é como se a gente estivesse conversando ou vendo informação do nosso time sendo passado por um torcedor do outro time, de um time rival, por exemplo. Me parece muito que quando eu vejo eles, eu vejo torcedores do Corinthians, torcedores do Palmeiras, do São Paulo, enfim, de qualquer outro clube, menos o do Santos, porque eles sempre acreditam que o Santos precisa se reforçar defensivamente, independente do clube, independente de quem a gente vai jogar, né? Eu acredito que para eles é o contrário. Parece que nós somos o Remo, né? E o Remo é o Santos. Então eu vejo que por eles, a escalação realmente foi acertada, né? A escalação do primeiro tempo realmente para todos os setoristas teriam que realmente colocar o Schmidt, teria que realmente colocar o Cavaleiro, né? Mas eu não. Eu acredito que o Santos deveria manter, eu acredito que o técnico Cuca deveria manter. Por isso que e outra, o técnico Cuca sempre teve esse histórico de mexer para trás em qualquer que seja a sua equipe. Então, observe bem, qualquer que seja a equipe do técnico Cuca, ele tem essa mania de mexer para trás. Ele tem essa mania. Ó, por incrível que pareça, tá? O Cuca tá tentando soltar o time. Nessas duas últimas partidas, sem contar a de ontem, ele tentou soltar. Inclusive, ele tem no elenco esses jogadores. Só que o que acontece é que a gente realmente tem um cobertor curto, mas os melhores tecnicamente, se colocado para jogar, formam um time ofensivo, formam um time que honra o DNA do clube. Claro que existem deficiências aí, principalmente defensivas. Mas quando você coloca mais um volante, jogando com 3 volantes, para mim é um recado claro. E aí a gente tem que entender que o jogo foi 0-0 primeiro. O Santos não ganhou o primeiro jogo. Se o Santos tivesse ganho o primeiro jogo, eu até entenderia você entrar com essa escalação que ele entrou, né? Mas estava 0-0. Então eu não concordo, não acho que fez diferença positivamente. Não acredito, até porque o time dos caras ficou com a menos e depois que isso aconteceu, o Santos teve mais dificuldade. O Santos teve mais dificuldade para criar jogadas em gol. E ainda, o Santos teve mais dificuldade. Para você ver como que é contraditório. O Santos tomou mais contra-ataque nesse jogo do que no jogo passado. Então, no jogo passado a gente jogou com todos os jogadores tecnicamente, os jogadores melhores tecnicamente, jogamos com eles, jogamos ofensivamente, tocando a bola, girando esse jogo. Primeiro tempo, todo mundo odiou, eu gostei. Eu acredito que esse é o jogo, toque de bola. A gente criou muitas possibilidades de gol no primeiro jogo. Infelizmente, o Gabigol não colocou essa bola para dentro. Tivemos outras chances, tivemos aquela chance do Barreal, certo? E nesse jogo, né, curiosamente, a gente tomou mais contra-ataque do que no jogo passado. E um detalhe, tomamos contra-ataque com o adversário com um jogador a menos. Então, tá na cara que se o adversário tivesse todos os jogadores desde o início do jogo, possivelmente a gente sofreria mais. Então, eu acredito sim que ele errou mais uma vez, não só na escalação, mas também na substituição. E agora a gente vai ver aqui o campinho, lembrando que esse campinho aqui, né, é o time que eu escalaria, tá? Eu escalaria esse time, Gabriel Menino de lateral direito, Adonis Fria, ó, eu daria esses números, tá? Porque eu gosto de organizar as coisas, o Santos está muito desorganizado essa questão de número, então eu daria 6 pro Gabriel Menino, o Adonis ficaria com a 3, Ananias com a 2, Escobar nesse jogo ficaria com a 4, aí eu entraria com os 2 volantes, o Oliver Bom Tempo, sem modificação, colocaria o Roleiser na meiuca, fazendo essa jogada, fazendo essa posição, essa função de 10, né? Trocaria o Barreal, que ele gosta de colocar o Barreal na ponta esquerda, eu colocaria o Barreal na ponta direita,
tá? Porque o Barreal tem esse bate, a gente tá sem esse bate ali na ponta direita, cara. A gente não consegue chutar pro gol nessa área aqui, ó. A partir dessa área aqui, né? A gente vê gol dessa área aqui e tal, mas dessa área aqui a gente não tem tido gol. A gente consegue fazer com o Barreal, obviamente, essa linha de fundo, porém, a gente já viu que quem está dominando essa parte aqui, ó, de meio para a ponta esquerda, é o Neymar, não tem jeito. Então, na minha opinião, seria esse time titular, Oliva e Bom Tempo de volante, não mudaria, Roleza de camisa 10, Neymar ali na ponta esquerda, puxando para o meio, Gabigol de 9 normal, tendo essa presença de área. Ontem eu vi de novo esse Gabigol vindo buscar essa bola aqui, cara, fazendo essa tabela aqui, deixando a área órfã. Não pode, isso não pode acontecer, na minha opinião, e eu acredito muito que isso é um pedido do Cuca, é um pedido do Cuca, e um pedido erradamente, na minha opinião. Aqui eu vou citar algumas coisas que o Cuca errou totalmente. Olha que louco, ele colocou o Bom Tempo de camisa 10, pode ver, o Bom Tempo de novo não fez uma boa partida. Eu sempre entendo que o Bom Tempo sendo improvisado ou de 10 ou de 11, ele fica sobrecarregado. Por quê, galera? Ele sendo improvisado em outra posição, seja qual for ela, ele vai fazer duas posições, ele vai acumular duas posições. Agora aqui, de volante, é a dele. Por mais que ele não tenha feito uma boa partida lá na primeira, mas essa é a dele. Então, vamos escalar aqui o time que o Cuca fez, que o Cuca optou por escalar. Ele colocou o Schmidt aqui. Ele me coloca 3 volantes e ele me tira o Neymar. E aí que eu acho que ele errou e muito. Ah, tudo bem, o Cavaleiro pode ter sido legal, pode ter ido bem, mas, cara, aqui ele errou e muito. Ele colocou o time mais ou menos assim. Ele colocou esse time aqui e, de cara, esse time aqui, qual que é a intenção desse time? A intenção desse time é dar ao adversário a bola, né? Jogar como um time pequeno, dar a bola para o adversário e subir no contra-ataque. Ou seja, se você tem esse time aqui, você não pode tomar contra-ataque, você tem que ter uma defesa sólida, pelo menos a intenção dele. A intenção dele era essa, mas eu sempre ressalto aqui, toda vez que o Santos ou qualquer outro time mexe para trás, né? Independente, pelo menos o Santos sempre foi assim, independentemente do adversário, o Santos acaba ficando mais exposto ainda. Não tem jeito. Isso aconteceu de cara quando no primeiro lance de contra-ataque dos caras, a gente viu o Schmidt, o Oliva, todo mundo lá para frente e teve um contra-ataque onde o Brasão salvou a gente, né? Porque seria 1-0 para os caras logo no começo e acabou. O Brasão salvou a gente. E o engraçado é que o Brasão deu rebote e nenhum desses volantes sólido que ele fala que tem que ser, que vai dar solidez defensiva, nenhum desses caras voltaram. Ou seja, o Schmidt, que era para dar solidez defensiva, não voltou. Quem voltou foi o Gabriel Menino para salvar essa bola e mesmo assim não conseguiu salvar o segundo chute. Por sorte que os deuses do futebol, que o cara errou também o segundo chute. Ok, coloquei esse time aqui, o cara colocou esse time aqui que já errou, na minha opinião. Ele já errou na minha opinião, tá? Eu já coloquei o time que eu queria. Agora, no segundo tempo, ele tinha que sacar o Cavaleiro. Mas não, ele não saca o Cavaleiro, ele saca o Bom Tempo para colocar o Neymar. Ele permanece, né? Só que o Neymar vem para cá e o Barreal vem fazer essa função de 10. E ele permanece com o Cavaleiro, só que o Cavaleiro fica bem perdido, cara. Fica perdido depois que o Neymar entra. E, inclusive, ele tira também o Gabi, que já estava com cartão amarelo no segundo tempo. Ele coloca aqui o Rony, que graças a Deus mesmo, tem que agradecer muito a Deus, porque o futebol desse cara é muito minúsculo, então que bom que ele é muito grato a Deus, porque eu acredito que se não fosse Deus realmente, porque esse cara é muito ruim, cara. Ele é muito ruim, simplesmente não fez nada o jogo inteiro, fez só umas loucuras lá, né? E foi coroado com esse gol, um passe incrível do Neymar, uma tacada de sinuca. Então, de novo ele errou, né? Ele tirou o Bom Tempo e deixou o Schmidt e o Oliva, né? Só depois que ele tirou um dos volantes para colocar o Pierre, né? E ele colocou o Neymar aqui e deixou o Cavaleiro em campo, né? E aí depois ele tira, aí sim ele tira o Cavaleiro e coloca o Roleza, né? Aí que ele coloca o Roleza para jogo e aí volta o Barreal para cá,
o laser para meia, né? E aí fica uma bagunça, fica todo mundo aqui para esse lado esquerdo, o lado direito sem ninguém, né? Claro que com essa passagem do Gabriel Menino, mas cara, ele embolou tudo esse jogo, né? Toda vez o Cuca mexe, cara, que os deuses do futebol, que o Neymar desse essa disputa de bola aqui, imprensasse com o zagueiro, ganhasse e com sua genialidade, com a tacada de sinuca, colocasse o Rony na cara do gol. Porque, cara, em nenhum momento a gente estava vendo o Santos vencer, jogar bem, porque assim, os caras estavam com a menos, gente. Né? Você entende? Então, foi loucura demais, cara. Foi loucura ver que realmente o Santos, com a mais, não conseguiu ter superioridade numérica. Pelo contrário, tomamos contra-ataque dos caras no primeiro tempo e no segundo tempo, quando os caras estavam com a menos. Ou seja, o segundo tempo ainda foi mais propício para os caras ainda. Então, esse discurso de que com o Schmidt e o Bom Tempo e o Oliva a gente vai ter solidez defensiva, já caiu por terra. Já caiu por terra. Desculpa quem ama o Rony, a gente está muito grato por ele, por esse gol, né? Mas eu realmente não acho que esse cara deva ser titular. E uma coisa que eu tô vendo é uma injustiça que ninguém tá percebendo com o nosso Miguelito, cara. Faz muito tempo que ele não entra. Se não me engano, 2, 3 jogos que ele não entra. E eu não entendi o porquê que o Cabaleiro passou na frente dele. E pro segundo tempo, como alternativa pro Roleiser, se ele cansar, é o Miguelito que entra. E aí, não fazendo a de 10, mas sim fazendo essa ponta direita. Pra gente substituir o quê? Esse bate. A gente não tá tendo esse bate, né? É incrível como a gente não bateu mais pro gol dessa parte aqui, ó. Inclusive faz tempo que a gente não bate pro gol de fora da área. E o único que tem essa batida é o Neymar e o Barreal. E, claro, o Miguelito. Já fez gol assim. O último jogo que o Miguelito jogou, ele fez gol, cara. O que tá acontecendo? Será que ele tem seus preferidos? Será que quem ganha mais precisa jogar? É isso? Quem ganha mais precisa jogar para poder ser valorizado? O que está acontecendo? Por que o Miguelito fica no banco e nunca sai? Né? Por isso que eu acredito muito que o Cuca pode ser contraditório, você pode falar, enfim, você pode não concordar comigo, né? Porém, eu acredito muito que o Cuca deve sair, cara. Não gosto do Cuca, eu acredito que ele tá, na verdade, que o Cuca tá melhorando o time. Cara, na minha opinião, o Cuca, ele vem piorando esse time. Ele vem fazendo força para piorar esse time. Uma que, claramente, ele e a comissão técnica dele vem fazendo um dinheiro por fora para entregar informações exclusivas do clube, do time, do vestiário. Claramente. A gente consegue entender isso porque teve a entrevista coletiva em que ele falou, ele mesmo fala, que ele só entrega a escalação 2 horas antes do jogo, pouco antes do jogo, certo? E como que tudo que fica dentro do vestiário, a imprensa consegue saber muito rápido. Eu fiquei esperando se o Cabaleiro ia ser titular e se o Neymar seria reserva e se o Schmidt também fosse titular. Porque, na minha opinião, se nem os jogadores sabem, e se não teve treino, né? Se não ficou claro no treino, como que esses caras sabiam? Se nem o Neymar sabia, que ele falou lá na festa do Instituto, no leilão, nem o Neymar sabia que seria reserva, os setoristas santistas já tinham certeza. Como que os setoristas sabiam que esse não seria o time? Porque esse aqui, para quem não sabe, santista, esse é o meu time. Esse seria como eu escalaria o time já para entrar. Porque o primeiro jogo foi 0-0. O Santos precisaria ganhar esse jogo. Você viu como que esse jogo se arrastou lá pro final? Na minha opinião, era esse time. Tinha que dar sequência ao time mais ofensivo, simplesmente porque a gente precisa dar resposta pro nosso torcedor e jogar bola, jogar pra frente. Mas esse time não jogou tão bem, o Roleiser não jogou. Cara, mas você entendeu quanto, você viu o quanto de chance a gente teve no primeiro tempo do primeiro jogo?
Você viu o tanto de chance que a gente criou? E lá no primeiro tempo do jogo de ontem, contra o Remo, a gente já percebeu que essa tática deu errado, porque os caras já tiveram mais chance. No começo, nos primeiros 15 minutos, os caras já tiveram mais chance do que no jogo inteiro da ida. Ou seja, não era para ter solidez defensiva com o Schmidt e com o Oliva e com o Bom Tempo? Não tivemos. Não tivemos. Se fosse para colocar o Schmidt, o Schmidt está comendo a bola no treino. Se é para colocar o Schmidt, eu preciso tirar ou o Bom Tempo ou o Oliva. Eu não posso tirar um meia de armação, um cara que é... Cara, você percebe que o Laser é o único que gosta de tocar de primeira, de fazer essa tabela. Você passa por perto dele, ele te devolve de primeira, você toca para ele, te devolve primeiro, ele passa, toca. Você percebe que o Santos vai conseguir jogar com esse toque me voe só quando ele estiver em campo? Ele que faz esse toque. Que medo é esse dos times nanicos? Por isso que eu falo, a postura que o Cuca tem não me agrada. Então, esse seria meu time. E no segundo tempo, eu colocaria o Miguelito como opção do Roleiser. O Cuca erra na escalação e erra na substituição. O Cuca está perdido. Na minha opinião, qualquer outro treinador de qualidade estaria fazendo esse time jogar melhor. Eu cito aqui o Fernando Diniz, que é muito questionado, estaria fazendo esse time jogar muito melhor, porque o Fernando Diniz gosta desse toque de bola, esse time gosta de toque de bola, né? O Dorival, eu tenho certeza que o Dorival adoraria ter esse quinteto no São Paulo. Então, na minha opinião, se você discorda, fala aqui nos comentários. Na minha opinião, o Cuca errou totalmente nessa escalação e também errou na substituição. Na minha opinião, o Cuca está perdido. Vamos dar as notas. Brazão teve uma nota, na minha opinião, muito boa, fez aquela defesa espetacular, de novo, né? Então eu daria ali um 7,5. O Escobar, eu também daria eu daria um 7 para o Escobar. Ananias e Adonis Frias. Cara, na minha opinião, o Ananias, titular absoluto, cara, não tem jeito, o moleque tá jogando demais. Eu daria também um 7,5. Adonis Frias daria um 7. Oliva jogou bem, mas não tanto quanto ele vinha jogando. A nota que eu dou para ele seria um 7. O Gabriel Menino também 7. Bom Tempo desceu de qualidade nos últimos 2 jogos, 6,5. O Roleiser, quando entrou, cara, 7. Entrou, fez o que tem que ser feito, cara. Ele tem que ser titular, não tem jeito. E agora ele vai ser titular no próximo jogo, porque o Neymar tá fora, né? Do jogo de domingo. O Neymar, não tem jeito, 7, 7,5. O Gabi, cara, 6,5. O Barreal, 7. Aí temos os que ele colocou de titular, né? Que foi o Cabaleiro. Cabaleiro, na minha opinião, cara, 6,5. Vamos dar 7. Não, 6,5, cara, não tem jeito de dar 7. Não tem jeito de dar 7. Não, 7, vai, 7. Pelo passe que ele deu pro Bom Tempo, né? Que o Bom Tempo dominou errado. A gente tem também o Schmidt, 6,5. Tá bom, não jogou mal, mas também, sabe? Cara, já fiquei puto naquela bola já de rebote que ele não voltou, cara. Ele demora pra voltar. O Gabigol, bem abaixo. O Rony, né? Claro, o Rony, sim, 7,5 por ter feito gol, 7,5. Mas só loucura. Só fez loucura no jogo inteiro, que quis chutar ali perto do escanteio ali. Mano, louco, né? Mas é isso. O Cuca, na minha opinião, novamente 2,5, 2 daria de nota pro Cuca. Não é um treinador que, sabe, que tá conseguindo controlar esse vestiário. Pelo contrário, na minha opinião, eu acho que ele e a comissão técnica dele tá monetizando, né, esse vestiário, tudo que acontece nesse vestiário. Mas, enfim, é isso. Lembrando que essa é a opinião de um torcedor. Eu não sou jornalista, eu não sou setorista, eu sou um torcedor otimista
E eu quero ver mais torcedores otimistas. Tô parando de ver essa galera setorista. Por quê? Porque esses setoristas eles precisam ser tão jornalistas que quando a gente vê entrevistas e vê as informações com eles, parece que a gente está vendo informações sendo passadas de um torcedor do adversário, né? Eles, na minha opinião, sempre estão jogando contra, seja na substituição, eles nem falam de tática direito, né? Um ou outro fala de tática que é legal. O restante, cara, só fala de coisa extracampo que, sabe, o torcedor, sei lá, mano, eu acho que isso só deixa o torcedor mais triste. Eu acredito que o otimismo, acho que a gente está precisando disso, de otimismo, de mais paz, de mais amor, sabe? Eles são muito políticos, né? Eles são muito políticos e beleza, o torcedor tem que saber dessas coisas, tem, mas eu acredito que quando o Santos ganha, parece que eles não estão felizes e aliviados, parece que eles estão, na verdade, nossa, que merda que o Santos ganhou, eu não vou poder falar, né? Eu acredito também que muito disso é o público. É o público desses caras que acabam quase nem sendo. Tem muita gente que é de outros clubes que acaba também zoando ali e tal, e fica algo engraçado, cômico dos caras pegando no pé do próprio clube. Claro que o Santos não vem numa boa fase, mas enfim, eu não quero mais assistir, não vou assistir mais esses setoristas, né? Acabo vendo uma coisa ou outra porque os caras são os maiores. Então tem muita informação que só eles passam com exclusividade. Então realmente sou obrigado a ver algumas coisas porque eu amo o Santos, mas eu acredito que a gente precisa, os torcedores aí, ó, vocês precisam criar mais conteúdo, conteúdos otimistas, conteúdo que a gente vai falar de tática, que a gente vai falar, vai julgar o que o treinador tá fazendo. Se vocês acham que, coloca aqui no comentário, vocês acham que o Cuca tá bem? Você acha que se fosse outros treinadores, estaria ainda no clube? Seria insistido no cargo? Né? Seria bancado no cargo? Será que se não fosse o Matos lá, o Cuca seria mantido? Aí que tá a pergunta, coloca nos comentários, se inscreva no canal. O que importa é que estamos classificados na próxima fase da Copa do Brasil e da Sul-Americana, que é isso que a gente queria. Então é um dia feliz, vamos comemorar e vai pra cima deles, Santos!